Paz e bem, muita graça da parte de Deus. Aqui é Sérgio Maciel, fundador da Comunidade Católica Resgate. Vos convido a uma reflexão da palavra de Deus, àqueles que são chamados a anunciar e a servir com interesse de coração ao Senhor Jesus. A palavra que eu vos trago tem Atos 11, versículo 25. Em seguida partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, achou e levou para Antioquia. Durante o ano inteiro eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. De maneira que Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias desceram alguns dos profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciões por intermédio de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amada igreja do Cordeiro, hoje eu vos trago um tema que é o anonimato dos profetas. O apóstolo Paulo, quando conheceu Jesus na estrada de Damasco e foi por ele tocado, convertido, iluminado, passado alguns dias, até que Ananias, que significa Deus gracioso, foi ao seu encontro e foi um instrumento da graça de Deus para ele. O apóstolo Paulo ficou em Damasco, intercalando com a Arábia. Esse período foi de 3 anos. Aí nós começamos a notar o anonimato de Paulo, porque Paulo passa 3 anos em Damasco e na Arábia, porque Paulo precisava entrar na forma de Jesus, sair daquela forma farisaica que ele estava, para entrar na forma de Jesus e compreender o Messias, a salvação, e também se compreender no processo, se entender o que se passou, porque Paulo precisava conhecer perdão e graça, liberar perdão e graça. O mesmo Paulo que matou Estevão e fez um mal tão grande à igreja, precisava ele passar por um processo de cura e libertação, por um processo de pastoreio. Então, com certeza, Paulo foi pastoreado, Paulo foi conduzido. Então, esses 3 anos foi ano de silêncio, ano de aprendizado, ano de cura, ano de ser podado, de ser moldado, de ser orientado. Antes de ser pastor, ele foi ovelha. Antes de ser coordenador, ele foi coordenado. E aí eu abro um caminho para a nossa reflexão. O grande problema que nós temos hoje dos novos profetas e profetas também antigos está no seu nascedouro, está na sua raiz, no momento que se converteu, no momento que abraçou a fé. E o que nós temos hoje, simplesmente nós não vivemos esse tempo, o tempo do casulo. A lagarta, ela anda no chão, ela come o pó, é como o homem longe de Deus, é o tempo do pecado. Para Paulo era o tempo do judaísmo, do farisaísmo, de perseguição, de crueldade, de cegueira, de maldade. E adentra Paulo agora em um casulo de 3 anos para poder voar na sua missionaridade. Meu irmão, você que me escuta, você que é servo, você que é pregador, você que quer pregar a palavra, você que foi tocado, você precisa de um tempo para entrar na forma de Jesus, você precisa de um tempo para ser coordenado, você precisa passar por um processo de obediência. Você que era indisciplinado, você que era inconsequente. E aí que está o problema de muitos pregadores novos e muitos profetas novos. Eles são tocados em um retiro, são tocados em um encontro, e daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano,
já estão pregando, já estão anunciando, já são do profetismo, já são profetas, diz: sou profeta. Aí abre lá o YouTube, abre seu Facebook, abre seu Instagram e começa a profetizar nas mídias sociais. Mas, meu irmão, é como uma fruta que está ainda verde e não está madura. Então você vê apenas o aspecto exterior de um profeta, você vê apenas um profetismo exterior, mas na vida prática, esse profeta está lá dando problema em casa, está lá dando problema no grupo de oração. Aliás, ele até abriu um grupo de oração para ele, porque ele não quer ser coordenado. Ele até abriu a missão dele, porque ele não quer receber ordens. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. E o que acontece muitas vezes é isso porque falta realmente uma direção para os novos profetas, uma direção para os profetas. Precisamos entender os tempos de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo passou 3 anos, e você quer saber mais? Depois de 3 anos, ele foi para Tarso na Cilícia, da Síria. Está em Gálatas 1:21. Ou seja, ele voltou para casa. O que é que Paulo foi fazer? Ele fazia tendas. Ele foi trabalhar, meu amigo, ele foi trabalhar. É evidente que ele viveu a fé dele, é evidente que ele viveu com os irmãos dele, é evidente que ele também ensinou, mas é evidente que ele não era o Paulo, ele não estava ainda preparado. E sabe quanto tempo ele passou lá na terra dele? Aproximadamente 11 anos. Quanto tempo durou o anonimato de Paulo? 14 anos. Esse homem ficou em silêncio. 14 anos depois da estrada de Damasco, lá em Atos 11, que eu acabei de ler para vocês aqui, Barnabé foi buscar Paulo, se lembrou de Paulo, foi para Tarso. Eu vou repetir que está em Atos 11:25, em seguida partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Meu amigo, 14 anos depois, o problema é que muitos vão ler a Sagrada Escritura sem ler o contexto. Leem e parece que Paulo foi convertido agora, hoje, e amanhã já está pregando. Não. Paulo entrou na forma de Jesus, como está em Romanos 12. Paulo entrou na forma de Jesus, Paulo foi ser disciplinado, discipulado, Paulo foi ser pastoreado, Paulo foi ser conduzido para passar por um processo de cura. Só Deus sabe como foi esse processo de dor na vida dele, para ele se libertar dos sentimentos de culpa, de toda a tentação do diabo. E nós vemos hoje pessoas jovens que com 16, 15 se convertem, já abrem seu ministério. Não é verdade? É evidente, se estiver debaixo de um pastoreio, debaixo de um processo de cura, é evidente que o tempo vai chegar para ele se tornar um grande missionário. Eu estava ouvindo o testemunho de Tainá. Ela disse: eu fui convertida aos 11, mas veja, ela passou por um processo, ela foi conduzida com o tio, ela tinha uma comunidade. Ela tinha uma comunidade, então ela foi sendo forjada, sendo tocada. Ela vai dizer que em 2013, veja, 2 anos depois, um processo de cura, um processo de restauração. Aí observa, porque ela é o que é hoje, porque ela teve um suporte, é isso que eu quero dizer. Mas hoje as pessoas não passam por esse suporte. Hoje as pessoas não querem saber de participar de uma comunidade, é tocada por uma comunidade, até se identifica com o carisma, mas ele quer ser igual lá o fundador, quer ser lá o coordenador, quer ser igual o pregador, e daqui a um mês já está abrindo sua página na internet, daqui a um mês já está querendo pregar nas igrejas. É preciso passar por um crivo, é preciso passar por uma podação, é preciso passar por uma cura interior, é preciso passar, sim. Veja, a lagarta, se você chegar para a lagarta e abrir o casulo antes do tempo, a lagarta não voa. Ela pode até criar asas, mas não voa. É por isso que o ministério de muitos missionários não acontecem, porque a unção que deveria perpassar por ele, por um coração restaurado, curado, não está. Ainda existem vaidades, ainda existem egos, rebeldias.
Ainda existe processos acontecerem no seu interior. E muitos pegam uma frase, um ditado, que eu fico observando, né? Fora de um contexto e não entende. Deus não chama os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Verdade, mas como ele capacita? Como ele capacita? Aí que está a pergunta, como ele capacita? Primeiro você passa pelo crivo dele, você passa pela podação dele, pelo discipulado dele, pela cura interior dele. Primeiro você passa pelo anonimato. Anonimato. O conselho que eu daria a muitos missionários hoje que estão aí é: parem, procure um grupo de oração, vá servir, fique no silêncio, vá servir. Deixe Deus trabalhar seu coração, deixe Deus lhe curar, deixe Deus lhe poldar. Vá servir. Deixe Deus fazer a obra. Deixe Deus restaurar você. Então, e até isso para pregadores que talvez antigos, com 10, 15 anos, que não está se encontrando, a coisa parece que não acontece. Dá um tempo. Vai. Entra num grupo de oração. Mas eu vou voltar. Volta. Aquilo que você devia fazer não fez, porque o tempo é do Senhor. Se permite passar pelo processo de cura no meio dos teus irmãos. Mas por que, Sérgio? Porque uma comunidade é o meio pelo qual Deus cura. Paulo não se isentou disso. Paulo ficou em Damasco. Paulo ficou na Arábia. Ele estava no meio dos irmãos para passar pelo processo de cura. Ele estava servindo para entender o serviço, para poder servir com excelência. É disso que eu falo. Então, jovens que estão escutando aí os testemunhos, as pregações sendo tocadas, pregadores sendo tocados, meu amigo, a renovação, o chamado, renovação para quem está na caminhada, muitas vezes passa para você voltar para o primeiro amor, e voltar para o primeiro amor significa fazer aquilo que eu deveria ter feito no meu primeiro amor e não fiz. De estar aos pés de Jesus. As pessoas precisam entender que seguimento de Jesus também é estar aos pés do Mestre, sendo tratado pelo Mestre. Depois Jesus vai dizer: vá. Jesus chamou, trabalhou 3 anos aqueles homens. Foram 3 anos de cura, 3 anos de libertação com o Mestre. Aí Jesus disse: agora você é João. Então, o anonimato dos profetas nos remete a gente compreender o quanto nós precisamos entender os tempos de Deus. É por isso que nas comunidades, né, você tem todo um estágio que o membro vai andando nele, né? Ele entra, ele tem seu estágio lá de noviço, vem todo aquele estágio, até chegar à consagração. Por que ele não é consagrado logo? Porque ele precisa entrar na forma de Jesus, ele precisa compreender o carisma da comunidade, ele precisa entender o que é o serviço, ele precisa obedecer, precisa ser pastoreado. Vá na Kairos, vai em qualquer comunidade e vai ver se o cara já entra. Não, meu amigo, mas isso não muda. O cara não vai ser padre do dia para a noite. Porque o padre passa 8 anos para ser padre. Além dos estudos, é passar esse processo de moldagem. O anonimato é o primeiro degrau do profeta. Se você não viveu, aí diz porque você não escuta, é rebelde, você não acolhe outros profetas, você não acolhe ninguém, você tem um ego elevado, vaidoso, se acha, não quer ouvir, não escuta, e aí sai gerando problemas na igreja, problemas de relacionamento. Sim, isso perpassa até chegar no relacionamento com o pai, relacionamento com mãe, relacionamento com os irmãos. E se for casado, relacionamento com a esposa.
Vá. Quantos profetas têm problemas na vida conjugal? Vá ver porque não é que a esposa é problemática, é porque por não passar por esse crivo e não se preparar, entende? A esposa não passa também por esse processo. Porque quando você é casado e você se converte, não é só você que converteu, essa conversão atinge sua família, atinge seu relacionamento. Então isso tem que ser processado também na vida da esposa, na vida da família. Para quê? Para que eles também depois comunguem. O que acontece muitas vezes, o cara entra com a violência e a mulher e os filhos muitas vezes não entendem. E lá vem problema. Acontece muitas vezes em separação. O anonimato dos profetas é o tempo que Deus deu. Isso aí que eu estou falando não é só para pregação, não. Não é para quem prega, é para quem está no ministério de intercessão, no acolhimento, na música. O músico, ele deveria, antes de tocar, passar um períodozinho. Porque tocar, ele exerce sua arte em qualquer lugar, é evidente. Mas ele precisa entender que a arte dele não é a arte como o mundo o vê. A arte aqui tem uma outra dinâmica. Ele não toca para as pessoas, ele toca para um Senhor. Ele precisa entender esse processo na vida dele. Nós precisamos compreender isso. A minha experiência, eu passei aproximadamente de 6 a 7 anos. Dos 18, eu comecei o resgate aos 26, 8 anos. 8 anos. Deus foi preparando, 8 anos. Sabe o que aconteceu? Eu fui convertido, fui para um grupo de oração, lá servi, cura interior, 5 anos. E aí fui. Teve um momento de eu me desviar, desviar nesse sentido de ficar frio, de não querer mais rezar, de ficar na minha. Aí veio o trabalho, mas depois voltar, né? Voltar para Jesus, até chegar ao trabalho. No trabalho veio um chamado, veja que Jesus veio me chamar para missão, pregar mesmo a palavra dele com 26 anos. 26 anos, eu conheci Jesus com 18, então 8 anos depois. E aí casado, noivo, perto de casar. Minha esposa já estava participando de um processo que depois não foi fácil para ela, que durou um tempo para ela, né? Mas eu já vivendo esse processo e ela compreendendo esse processo, foi um processo que nos levou hoje onde nós estamos, aonde ela é missionária, aonde ela participa com amor, com graça. Então o resgate hoje é uma realidade nas nossas vidas. Então que você possa compreender e viver seu tempo. Se você não viveu, você pode viver. Você pode dar um tempo para viver isso. Você pode dar um tempo para procurar uma pessoa, procurar um diretor espiritual, tá? E viver um tempo de silêncio, de anonimato diante de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, Deus os ilumine e vos dê a paz. Amém.